Mas o mesmo Eliú disse: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio do sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Agora sim, estamos diante do texto sagrado, mais uma vez, mais do texto que nós preparamos algumas lições, o Espírito Santo coloca em nosso coração para compartilhar com você, Igreja do Senhor. Para você entender um pouquinho o contexto do livro de Jó, você conhece bem a história deste servo. Este homem, já no capítulo 1, versículo 1, nos diz a palavra, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem justo, um homem que fazia as coisas de maneira correta. Ele tinha bens em abundância, em grande quantidade, servos e servas que dia e noite lhe assistiam. Ele tinha uma família maravilhosa, que costumeiramente se reunia, aquelas famílias que se reúnem aos domingos para comer um frango com farofa, uma macarronada ou qualquer outro prato que seja preparado. Jó tinha filhos obedientes, pelos quais ele mesmo intercedia diante do Senhor em oração, mais ou menos com essas palavras: Senhor, se algum dos meus filhos pecou, perdoa-lhes as suas culpas. Ele queria sim, meninos e meninas, filhos e filhas, justos, tementes a Deus, e que também se desviassem do mal. E então, um belo dia, Satanás feriu este homem, por autorização de Deus. Não temos aqui muito tempo para expressar a beleza do texto, porque queremos enfatizar uma outra situação aqui, mas Deus
concede a Satanás autoridade para ferir a vida de Jó, de maneira que ele perdeu todos os seus bens, teve que dispensar todos os seus servos. Este homem ficou sem a sua casa da noite para o dia. Este homem conheceu de perto o luto coletivo. Todos os seus filhos pereceram. E como se não bastasse, este homem contraiu uma enfermidade deplorável, a ponto de se assentar diante dos cacos de telhas, de tijolos, e raspar as feridas com estes. Este era o estado deplorável de Jó, que perdeu inclusive a sua dignidade. Aqueles que outrora se achegavam a ele para buscar-lhe sabedoria e sorver do próprio Jó ensinamentos preciosos que pudessem lhes trazer orientação segura para os seus dias, ou abandonaram, já não o buscavam mais, porque Jó se tornou um ser repugnante na presença dos homens. Contudo, 4 amigos vieram para lhe conceder consolo, e é aqui que nós estamos começando a chegar no texto que acabamos de ler. Estes se chamavam Elifas, Zofar, Beldade e Eliú. Estes eram homens sábios. Os 3 primeiros, na tentativa de consolar o servo de Deus, não glorificaram o Deus de Jó. E o próprio Deus disse a Jó no capítulo 42, verso 7: vocês não falaram que era correto a meu respeito. Peça a Jó que interceda por vocês, para que eu lhes perdoe os seus pecados. E assim aconteceu. Mas Eliú, o menor daqueles sábios naquela época, o costume é que era o mais velho, falava primeiro. Então Elifas trouxe palavras a Jó. Em segundo lugar, pela idade, nós vemos Zofar também trazendo conselhos, seguido por Bildade, até que chegou em Eliú. E ele mesmo diz: eu, sendo o menor de todos, ouvi os conselhos, mas deixe-me falar. Tenha um pouco mais de paciência comigo, porque a conversa entre nós ainda não acabou. Nós temos conversas difíceis por muitas vezes em nossa vida, e a própria palavra de Deus nos chama para isto. A palavra de Deus nos diz: filho, filha, vem cá, vamos sentar e vamos conversar um pouquinho. E assim, pelas páginas do Antigo e do Novo Testamentos, nós conversamos com o Senhor, e Ele nos diz muitas vezes coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas que são necessárias e são de prudência e de suficiência, para que não venhamos nos perder na nossa jornada de fé. E diante do que nós acabamos de ler, eu fiquei maravilhado com esse texto, porque por muitas vezes eu já me deparei com esta situação. Por muitas vezes eu troquei a aflição pela iniquidade. Sabe quando as coisas estão tão difíceis, mas tão difíceis, a aflição é tão grande, o sofrimento é tão intenso, chegam propostas indecorosas para oferecer a você uma solução paliativa para a sua amargura, para a sua angústia, e você cede à tentação. Era o que estava acontecendo aqui. Jó cedeu a esta tentação. E então vem Eliú e dá um puxão de orelha naquele homem e diz: você está trocando o sofrimento, a aflição, a amargura, a angústia pela iniquidade. E será que nós não temos feito isto? Nós estamos inclinados a não sofrer nesta vida. Sofrer é complicado. Sofrer é uma questão que não conseguimos engolir direito. Vida de amargura e de aflição, estou fora. E nós observamos em muitos ambientes ditos cristãos, que a partir do momento em que você recebe Jesus Cristo em seu coração, você vai superar cada uma das suas aflições, vai passar por cima de tudo isto, e você será um super crente. Lé do engano. O cristão sofre, o cristão chora, o cristão
pode ser tomado por uma amargura que ele mesmo não consegue qualificar e definir. O cristão pode sim se machucar. O cristão é vulnerável. Aquele que tem fé em Cristo Jesus está também suscetível às mesmas amarguras que sobrevêm ao ímpio, aos que não creem em Cristo, aos incrédulos, aos indiferentes para com a sua palavra. Mas igualmente, os cristãos e os ímpios são afetados pelas mesmas agruras desta vida. E Eliú está chamando a atenção de Jó para este aspecto. E eu quero também meditar com você. E temos o verso central, 36, 21. Cuidado! Este é o verso. Cuidado! Essa palavra de atenção. Cuidado, Jó. Cuidado, Aldrin. Cuidado, igreja. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Não se volte para a iniquidade, que você prefere a aflição. Não queremos sofrer em casa, não queremos sofrer nos relacionamentos, não queremos sofrer na igreja, porque nós estamos diante de uma cultura do quanto mais confortável, melhor. E muitas comunidades, ditas comunidades da fé, estão confundindo o conforto que se encontra nas bênçãos de Deus, ao invés de encontrar conforto efetivo em Cristo, no Senhor das bênçãos. E é esse o ponto. E nós observamos em toda a santa palavra. Eliú foi um homem destemido. E por que lhes digo isso? Porque é fácil consolar alguém? Vamos imaginar agora o contrário. Vamos imaginar que você precisa agora consolar alguém. Alguém que está em luto. Nós ficamos tão desajeitados de cumprimentar essa pessoa, não é mesmo? Meus sentimentos. E aí você pensa, o que eu vou falar para essa pessoa? Que perdeu um ente querido, um filho, uma filha, uma situação trágica. O que eu vou dizer? Que palavras eu posso colocar diante dessa pessoa em sofrimento, em amargura, para lhe consolar o coração? Nós não temos palavras. Não temos. E muitas vezes nos acovardamos diante disto. Mas quando colocamos os nossos olhos na palavra de Deus, somos enriquecidos. Porque Eliú consolou aquele servo. E muitos que estão precisando de consolo, muitos que estão no meio do sofrimento, muitos que estão amargurados, precisam de um puxão de orelha para acordar. E Jó precisava acordar. E nós estamos diante de uma geração onde as crianças, as pessoas, os avós, os papais, as mamães, parece que são de cristal. Os irmãos da igreja parece que são de vidro. Aí vamos tomar cuidado para não ofender, para não... Não estamos falando de ofensa, estamos falando de verdades em amor que precisam ser colocadas. Aqueles puxõezinhos de orelha no meio do sofrimento. Ei, acorde! Seja corajoso, seja corajosa, levante a cabeça. Não é você que está passando por isso, mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso, nos diz o apóstolo Paulo. E quando ele escreveu isso, escreveu no meio da aflição, no meio do sofrimento. Ele estava preso, estava no calabouço, no cativeiro, há poucos dias da sua morte. E quando Jó se propôs a trocar a aflição pela iniquidade, Eliú chegou diante dele e o alertou. Primeira coisa, quando nós estamos sofrendo, nós queremos nos justificar, não é verdade? Por que isso acontece comigo? Eu vou na igreja todos os domingos, eu dou as minhas ofertas com regularidade, com frequência, eu ajudo as pessoas, eu cuido dos meus familiares, eu não estou devendo para ninguém na praça, procuro sempre fazer as coisas de maneira que o outro seja beneficiado e que Deus seja glorificado. Por que isso acontece comigo? Por que essa luta vem sobre a minha vida de maneira a trazer amargura e angústia para o meu coração? Não é assim que nós fazemos diante de Deus? Nos justificamos diante do Senhor. E Jó estava fazendo exatamente isso. Eu sou homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Por que esse mal veio sobre mim, se eu estou me desviando dele? Primeira coisa,
Então Eliú chegou e disse para Jó: pare de se justificar diante do Senhor, porque à medida em que você se justifica diante de Deus, você está incorrendo num pecado muito grave. Em primeiro lugar, quando nós nos justificamos diante de Deus com estas perguntas: por que acontece comigo? Eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa honrada, procuro abençoar as outras pessoas. Quando nós pensamos assim, quando nós pensamos que não merecemos sofrer, porque somos pessoas boas, nós estamos trocando a aflição pela iniquidade. É sério isso? É sério? E em segundo lugar, quando nós nos propomos a trocar a aflição pela iniquidade, nós estamos nos colocando no lugar de Deus, queremos ser juízes do próprio Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não foi o que aconteceu com Jó? Jó olhou para os céus e disse: meu Deus, eu te busquei, eu orei o Senhor, cantava louvores ao teu nome, mas por que o Senhor me aflige desta forma? Ele estava querendo se colocar no lugar de Deus, ou junto ao lado do Senhor, como juiz do próprio Deus. E Eliú vem e dá um puxão de orelha. Você está querendo tornar Deus semelhante aos homens? Deus é muito superior a estes, muito superior. Mas Eliú também alertou Jó para um ensino maravilhoso, dizendo a este servo: somente Deus pode declarar alguém inocente. Não pense que você é inocente, não pense que você é justo. Você é declarado sim, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, porque Deus lhe falou isto. E você vai ver isso já no capítulo 1. Não foi Jó que bateu no peito e disse: eu sou assim. Mas foi Deus que deu este testemunho a respeito de Jó, porque Deus é o grande justificador das nossas vidas. É Ele que nos declara perdoados, absolvidos, isentos de toda culpa, de maneira que o próprio Deus, olhando para nós, diz: filho, filha, você está livre, você está liberto, você não acha culpa mais em você. Mas como que Deus faz isto? Já chegamos lá. Nós trocamos a aflição pelas injustiças de uma outra forma também, quando nós declaramos a nossa própria inocência. Mas eu sou inocente, estou sofrendo por quê? Eu não fiz nada, se levantaram contra mim. E o apóstolo Paulo então reforça essa máxima quando instruiu a igreja em Corinto a respeito da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versos 31 e 32 está escrito: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E então nós vamos amadurecendo o pensamento nesse sentido. Como Deus faz isto? E o texto aqui nos mostra, em primeiro lugar, garantindo o direito dos aflitos. Deus garantiu, mesmo no teu sofrimento, mesmo nas lutas da tua vida, mesmo nas dificuldades que você encontra, Deus garantiu o teu direito, que você mesmo não merecia. Em segundo lugar, como Deus faz isto? Nos declara inocentes. Ele não tira os olhos de você. Ele está olhando para você o tempo todo. Lembra daquela história? Deus está vendo. Muitas vezes queremos esconder as coisas ruins que fazemos. E quando éramos crianças, os nossos pais já nos advertiam: filho, filha, Deus está vendo. Você pode enganar teu pai, pode enganar tua mãe, mas Deus está vendo. Não é assim, papai? Não é assim, mamãe? É assim que nós educamos os nossos filhos e as nossas filhas. Deus está vendo. Porque Ele não tira os olhos dos justos. E como é maravilhoso nós observarmos este texto maravilhoso aqui, amados irmãos. Verso 5: Deus é poderoso, não despreza os homens. Ele é poderoso e firme em seu propósito, não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. E olha o 7:
não tira os seus olhos do justo. Mas há uma condição para que isso aconteça na tua vida. Não é reconfortante no meio da tua tribulação saber que Deus está olhando para você? Mas é Ele que está me afligindo. Mas Ele não vai permitir que você seja afligido além das tuas forças. E isso é reconfortante. Saber que Deus o tempo todo está olhando para você. E mesmo no sofrimento, Ele fala com você. E mesmo na aflição, Ele dirige a sua palavra a você. Mesmo nos momentos em que você está atribulado, você vai orar a Ele e Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Está meio incrédulo com a oração? Faz tempo que você está fazendo aquela oração e você, puxa, mas Deus não me responde. Faz tempo que você está colocando aquele pedido diante do Senhor, e aí você sempre acaba pensando, mas por que até agora Ele não falou comigo? Não me deu qualquer resposta. Está assim a tua vida hoje? Coloca aquela oração, a situação está difícil, não se resolve, e eu oro, e eu peço, e eu clamo, eu intercedo, eu choro na presença de Deus, mas cadê a resposta do Senhor? Está assim com você hoje? O próprio texto nos responde que há uma condição para que nós sejamos ouvidos. Há uma condição para que nós sejamos abençoados com a resposta de oração. Na verdade, não uma condição, mas duas: arrependimento e obediência. Pare e pense se a oração que você tem colocado diante do Senhor, se ela é a oração de um aflito ou se ela é a oração de um ímpio. Você está orando como um aflito, como alguém que sofre, como alguém que chora, está gemendo de dor, está doendo aqui dentro, ou você tem colocado a oração de um ímpio? Eu quero assim, eu quero desse jeito, eu sei que o Senhor me abençoa, eu sei que o Senhor me guarda, porque eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho ido para a igreja, porque eu abençoo pessoas, porque eu cuido da minha casa. Como tem sido a sua oração? Isso é muito sério. E então Eliú fala sobre arrependimento e obediência. Então a oração do justo, do aflito, daquele que clama por socorro: Pai, vem, perdoa-me desta minha iniquidade, perdoa-me porque estou me justificando diante do Senhor, eu não sou ninguém. A menos que eu seja afetado pela tua maravilhosa graça, eu não passo de ninguém. Então vem sobre a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, rejeito a oração do ímpio, por mais que eu possa sofrer como eles sofrem, mas eu não estou sofrendo sozinho. O Senhor está comigo nesse barco. Não é diferente? Quando Deus está conosco, quando Deus nos acompanha, quando Deus senta do nosso ladinho pela pessoa maravilhosa de Cristo: filho, eu estou com você. Quando Ele enche o nosso coração com a plena certeza e convicção de que, filho, eu lhes dei o Espírito Santo para que habite em vocês e esteja com vocês o tempo todo, para que vocês sejam protegidos até na maneira de orar, para que as vossas orações não sejam como orações da impiedade, mas oração de servos e servas que sofrem, mas que confiam e sabem que Deus tem preparado um lugar maravilhoso. Acredite, acredite, irmão e irmã, acredite e confie. Deus livra aqueles que sofrem, aqueles que estão em aflições. Deus livra, Deus lhes fala. Acredite, Deus está atraindo você, Deus está atraindo cada um de nós para longe das mandíbulas da aflição. Que texto extraordinário! Para longe. E tem nos preparado um lugar amplo, livre, para o nosso conforto, com uma mesa farta e seleta. É a promessa do texto. E por que nós andamos tão preocupados, cabisbaixos, com aquele sentimento de derrotados diante das situações que se levantam, seja no ambiente externo como aqui dentro de nós? Este mundo está em confusão, mas talvez o seu mundo também esteja em confusão. Mas Deus é maravilhoso. E Ele diz: filho, filha, o seu sofrimento vai passar. E aqui nós temos Eliú dizendo com propriedade para Jó: Jó, o teu sofrimento, a tua aflição vai passar, mas o homem da iniquidade, este vai sofrer a condenação eterna. A iniquidade pode ter um caráter permanente. Já parou para pensar nisso? O Filho de Deus,
a serva do Senhor, eles podem sofrer, estão em aflição, mas Deus vai pôr um basta em tudo isto. Deus está nos dizendo pela sua palavra hoje, vai passar o que você está passando aí, vai acabar o seu sofrimento, a sua angústia vai se acabar. Mas aquele que não abrir o coração para o Senhor, a iniquidade pode ter para esta vida um caráter eterno. Vemos aqui uma palavra, e já caminhando para as considerações finais. Eliú declara a Jó: Jó, você está farto sobre você, é o julgamento que cabe aos ímpios. E nós tomamos pancadas semelhantes aos que os ímpios estão tomando. Não é verdade isso? Mas como nós reagimos faz toda a diferença. Como nós reagimos diante de tudo isto faz uma grande diferença. Nesta prova de fogo, muitos estão se apresentando, oferecendo soluções, aparentemente amenizadoras do seu sofrimento, mas cuidado, verso 21. Não prefira a iniquidade à aflição. Propostas tentadoras, embrulhadas pelas belas embalagens, mas que esconde ali a armadilha mortal da iniquidade. Este é o resumo do discurso de Eliú a Jó. Não troque a aflição passageira, vou reforçar, não troque a aflição passageira pela iniquidade permanente. Parecia que o mais jovem dos visitantes sabia como consolar alguém em aflição, não é? Que o Senhor nos abençoe a termos do mesmo Espírito que repousou sobre Eliú, para consolarmos uns aos outros com esta verdade imprescindível da palavra. Eliú saiu em defesa do Senhor Deus, usando o seu discurso, enquanto o nosso Deus nos defendeu por meio de Jesus Cristo, derramando o seu sangue. Não foi à toa que iniciamos o culto falando sobre o sangue de Jesus. Deus nos ouve, Deus fala conosco, e Deus nos sustenta em nossa aflição, em nosso sofrimento, apenas porque Ele sofreu, apenas porque Ele se entregou, apenas porque Ele sangrou por mim e por você. Deus lhe conceda bênçãos com fartura, no meio do sofrimento e da tribulação, que possamos nos arrepender da oração mesquinha, que põe os nossos olhos no nosso próprio egoísmo, e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, que sofreu, porque se com Ele sofremos, Cristo Jesus, com Ele seremos glorificados. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde. Amém?